a gente precisa crescer porque já está pequeno demais isso aqui para a gente. A escola de profetas tinha uma noção clara do que deveria ser. A igreja cresceu, a igreja ela sempre cresce. Mas, então Deus deu a eles então, essa visão. Então, diante desse princípio que é bíblico, nós precisamos ter então uma visão. A Bíblia nos diz que a seara está aí, são poucos os trabalhadores, mas precisa de pessoas que tenham essa visão, né? Tanto é que nesse texto propriamente dito, que também é de trabalho, falando de lavoura, não fala de construção, mas fala como um pano de fundo uma lavoura, né? O Senhor Jesus fala assim, levante os olhos e veja. Porque embora esteja aí, muitas vezes nós não temos a visão. Né? Nós não enxergamos, espiritualmente falando, as oportunidades que Deus nos dá. Tem até uma história bastante interessante, né? Muito conhecida, mas eu gosto de falar, de que uma empresa mandou 2 vendedores para vender sapato num país da África, muito pobre. E os 2 vendedores chegou lá, cada um foi para uma cidade e tal, e depois de uma semana vendo o lugar, é até legal falar isso que você é vendedor, né? Então você sabe muito bem disso. Você tem uma visão aí de vendas. Um vendedor ligou para o seu patrão e disse, olha, depois de uma semana aqui, vendo aqui, eu vou dizer para o senhor uma coisa, nós vamos faturar muito, vamos vender a maior quantidade de sapatos da história da fábrica que nós vamos vender aqui. No mesmo dia, o outro vendedor ligou para o patrão também e disse, olha, o senhor manda o dinheiro da passagem que eu estou voltando aqui, nós não vamos vender sapato nenhum. E é interessante que o argumento, tanto de um quanto do outro, era igual. Né? Um disse assim, olha, aqui ninguém tem sapato, nós vamos vender sapato para todo mundo, ninguém tem. O outro disse assim, não, aqui ninguém tem sapato, ninguém compra sapato, né? Então não vai vender sapato aqui. Então assim, é questão de visão, e no reino de Deus tem isso. Nós precisamos ter uma visão, né? De crescimento dentro do reino de Deus. Se não tiver isso, até você estava me falando de uma, como que é? De grandes ideias, né? A respeito das ideias, porque eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, não é importante você ter 1 milhão de ideias. É importante você ter uma ideia de 1 milhão. Então seria semelhante assim, você precisa ter uma grande ideia. Isso significa uma grande visão. Aí para o pessoal que gosta mais de filosofia, que está acompanhando a gente, é interessante que quando você fala sobre visão, eu consigo ver esse elemento ontologicamente humano que é essa capacidade teleológica. Né, de você dar propósito e significado a uma coisa que ainda não existe. Né? Por isso que até o Karl Rahner, ele vai dizer que nós somos um ser aberto. Porque todo ser humano é transcendente. Não existe um ser humano, o mais ateu possível, ele não deixa de ser transcendente. Por quê? Porque ele pensa. E o pensamento é transcendente. Você saiu da sua casa e você falou, vou chegar na igreja. Você transcendeu, você não chegou na igreja ainda. Pode ser que aconteça uma série de contingências no meio do caminho, mas você já conseguiu se ver aqui na igreja. Né? Então, é interessante essa ideia teleológica, imaginativa, né? E do dever ser. Né? Então, na filosofia, eu diria que a escola de profetas tinha uma noção clara do que deveria ser, né? Que é essa abrigada do princípio do crescimento. Acho que aqui no texto, né, aparece que os discípulos de Eliseu propuseram, né, esse crescimento e ficaram, como assim, primeiro, antes de você ter uma visão de crescimento, você precisa primeiro se sentir incomodado, né, com a situação em que você está. Porque se você não sente um incômodo da onde você está, para que mudar? Né? Se é confortável, se o ambiente que você está é confortável intelectualmente, confortável emocionalmente, confortável espiritualmente, confortável economicamente, você não terá força, você não terá motivação para o crescimento. É interessante que o texto que fala, assim, a gente precisa crescer porque já está pequeno demais isso aqui para a gente. E é interessante a gente pensar nisso, até em termos, né, humanos, né, filosóficos, é muito interessante, por exemplo, em relação à igreja, no contexto que nós vivemos. Né? Deus, de alguma forma, está nos colocando em uma situação difícil, tirando a gente do comodismo, né? Então, de alguma forma, a gente precisa ultrapassar barreiras e essas situações nos fazem crescer. Até eu li esses tempos atrás um livro sobre criações e é interessante que os grandes números de criações no decorrer da história se deram em tempos de guerra. Né? Por exemplo, as grandes ferramentas que historicamente foram feitas eram sobras de armas. Você já leu sobre isso?
É interessante, né? Na época do ferro, do cobre, naquelas eras, eles não tinham ferramentas tão evoluídas. Mas para a guerra, eles foram obrigados a construir armas, espetos, enfim, com os ferros, né? E depois acabava a guerra, sobrava aquele monte de trambolho lá, eles ficavam olhando, olha, isso aqui não dá para usar para arar a terra, isso aqui não dá para usar para pescar, e aí eles transformavam aquilo nas grandes invenções do homem da época. E isso, por exemplo, a comunicação, né? A comunicação ela teve um avanço extraordinário depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde veio as grandes invenções em relação a internet, a televisão, cinema, se deu a partir de tecnologias feitas quando o ser humano é apertado ao máximo, né?